Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um estudo espírita, agora nessa sequência de estudos que temos feito sobre páginas selecionadas do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não viu as páginas comentadas anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar. Nós estamos no capítulo 5, portanto, já passamos pelos 4 anteriores, sempre dando uma ênfase na ideia da necessidade de conhecimento da vida espiritual, para que a gente tenha um redimensionamento das nossas prioridades e da nossa vida aqui durante a nossa encarnação. Muito bem, é exatamente dentro desse argumento que hoje nós vamos fazer um comentário sobre os itens do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, sobre as causas anteriores e as causas atuais das aflições. Esses dois itens, eles se complementam, né? Claro, e eles vêm trazer para nós uma perspectiva que talvez a gente não se dê muito conta. A ideia de que muito mais do que imaginamos, as razões do nosso sofrimento estão relacionadas com a forma como nós lidamos com as coisas do nosso dia a dia, com as imperfeições e com as dificuldades de relacionamento e de convivência que temos ao longo desta encarnação, e não necessariamente questões de vidas anteriores. Há uma ênfase muito grande na doutrina espírita na utilização do argumento das vidas anteriores como razão das nossas tribulações, mas esses dois itens vão trazer para nós uma outra perspectiva, uma perspectiva que talvez a maior parte dos nossos sofrimentos seja causada por nós mesmos agora. Então, vamos diretamente ao texto doutrinário para que a gente possa fazer uma consideração sobre esses pontos. Não vamos ler todos os itens, não é? Vamos pegar aqui trechos selecionados, exatamente para que a gente possa ter um pouco mais de objetividade no nosso estudo, certo? Estamos aqui, então, causas atuais das aflições, vamos começar por elas. A gente começa logo aqui no item 4 com a ideia de que as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir: uma tem sua causa na vida presente, outra fora dessa vida. Então, a gente já sabe disso, esse já era o ponto que a gente estava querendo efetivamente analisar. E aí, a gente vai, já aqui no segundo parágrafo, eh, o Kardec vai sinalizar para a gente, não é, a origem das causas atuais das aflições. Vamos ver. Remontando a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que o suportam. Então, tá aí, né? Grande parte dos nossos problemas deriva da consequência natural do caráter e da conduta dos que o suportam, e nesse sentido, né, é todo o esforço que a doutrina espírita traz, argumentativo, para nos conscientizar da necessidade de modificar o nosso caráter e a nossa forma de conduta. Muito bem, um pouco mais para frente, a gente vai encontrar exatamente essa passagem que Kardec vai reforçar essa ideia, quando ele diz aqui, nesse parágrafo que nós estamos sinalizando aqui, né? Que começa aqui o último parágrafo dessa página. Nós estamos sinalizando aqui. Que todos os feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes,
não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Certo? Então, esse é o ponto principal das causas atuais das nossas aflições, e a gente deve, sempre que estiver numa situação de aflição, não é? Diante de decepções da vida ou das vicissitudes, que são os reveses que a vida, por hora, nos apresenta, né? A gente tem que parar e pensar: se eu tivesse feito ou deixado de fazer alguma coisa nesse caminho, será que eu não estaria em posição diferente? Se a gente reconhecer que a gente poderia ter feito algo a mais ou a menos, porque às vezes a gente fala demais, não é? Às vezes a gente eh, se perde nos nossos sentimentos, às vezes a gente fala de menos, não é? Então, tanto a mais quanto a menos, a gente poderia construir uma situação diferente para nós. E é assim que, na sequência, Kardec vai dizer: a quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Então, é, esse é o ponto, e vai continuar. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando sua má estrela está na sua própria incúria. Ou ainda, né, dizer que é algo de outra encarnação. Serve também, né? A gente simplesmente é, acredita aquele sofrimento é uma causa passada, isso deve ser parte do meu destino, isso é parte do meu karma, ainda fica usando, né, termos que não fazem parte da literatura espírita para justificar aquela situação que nos acontece. Vamos ler agora parte do item 5 para que a gente aprofunde o nosso entendimento sobre as causas atuais das aflições. Dizem os espíritos, diz Kardec assim para a gente: a lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode não então dizer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Então, preste atenção. Deus, né, a lei de Deus nós estamos submetidos à lei em todos os atos da nossa vida. E todas as vezes que nós nos afastamos da lei, como diz na questão 614 do Livro dos Espíritos, nós criamos motivos de dificuldades, de dor, de problemas para nós. Então, não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido naquilo que pecou. Então é muito importante esse ponto, porque às vezes a gente também acaba se perdendo nas explicações e acaba também esquecendo de que nós só experimentamos motivos de aflição, decepção, dor ou qualquer outra coisa semelhante naquilo que temos dificuldades. O homem sempre é punido naquilo que pecou. Então, nós não temos nem motivos de alegria, nem motivos de dor ou sofrimento de coisas que nós não fazemos. Nós somos os construtores tanto da nossa felicidade quanto das nossas ah, dificuldades e tristezas. Vamos continuar? Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência
de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, a fim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Isso, se nós observarmos, não é, e decodificarmos a razão dos sofrimentos como decorrentes de alguma coisa que não foi boa que nós fizemos, e assim buscarmos modificar as nossas ações. Caso a gente não faça, se a gente deixa passar aquela experiência, a gente simplesmente vai voltar e repetir o mesmo erro. Mas, de todo modo, essa é o sinal, o sofrimento é o sinal que Deus nos coloca de que alguma coisa não está bem no nosso caminho. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. Quer dizer, a gente então aprende que depende de nós a modificação do nosso caráter para que a gente construa uma vida que não traga os sofrimentos decorrentes dos erros que já cometemos, né? Então a gente precisa se modificar e, mais do que isso, ter a consciência de que não tem fórmula mágica, não tem pirlim-pim-pim, não tem uma modificação substantiva na nossa vida se não for através da nossa reflexão, do nosso amadurecimento e da nossa modificação dos nossos hábitos e do nosso comportamento. Vamos continuar aqui a leitura. Algumas vezes, porém, a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e o mal é irremediável. O homem põe-se a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que sei agora, quantos passos em falso teria evitado. Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diversa. No entanto, já não tem mais tempo. Como o operário preguiçoso que diz: perdi meu dia, também ele diz: perdi minha vida. Mas assim como para o operário, o sol se levanta no dia seguinte, dando início a uma nova jornada, que lhe permite reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado em suas boas resoluções para o futuro. Então, observe. É, é possível, e é muito possível, que a gente viva uma vida em que a gente desperdice as oportunidades do nosso crescimento e que a gente chegue no final da vida e diga: meu Deus, não é? Quantas coisas eu fiz e como eu agi mal, né? Se eu soubesse todas as consequências dos meus atos, eu teria feito tudo diferente, ou pelo menos parte das coisas diferentes. E aí tem a beleza da vida, que é a ideia bom, tudo bem, então aproveita o tempo, a oportunidade numa nova vida e refaz seu caminho. Mas a reflexão para nós que somos espíritas é exatamente essa. Na medida em que nós já sabemos disso, né, ah, em que parte dessa explicação nós estamos? Na parte daqueles que ainda estamos errando e refletindo, nos arrependendo dos erros que fazemos, ou já estamos aproveitando o tempo da nossa vida para refazer o nosso caminho? Talvez seja muito pretensioso a gente dizer que está completamente é, no lado do refazimento do nosso caminho. Seria muito bom que assim o fosse, não é? Mas cada um de nós deve analisar-se a si mesmo e perceber o quanto ainda estamos repetindo erros do passado, ainda vícios de comportamento, ah,
agindo de forma mais impulsiva do que reflexiva e, principalmente, desconsiderando ou considerando mais ou menos aquilo que aprendemos na doutrina espírita para a consolidação das nossas ações e o quanto, né, já estamos refazendo o nosso caminho. Então, essa é uma reflexão para cada um de nós. O importante é considerar que grande parte dos males que nos afeta tem a sua causa nas inconstâncias, né, da nossa, da nossa ação, da nossa invigilância em relação a, ao cumprimento da lei de Deus. Muito bem, vamos olhar então agora o ponto de vista das causas anteriores das aflições. Então, Kardec vai dizer no item 6: mas se há males nessa vida de que o homem é a causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parece atingi-lo como que por fatalidade. A ideia de como que por fatalidade é a ideia de que quer a gente faça, quer a gente não faça, quer estejamos agindo no bem, quer não estejamos agindo no bem, independente das nossas ações, aquela situação vai ocorrer na nossa vida, né? Porque ela é uma derivação das nossas experiências anteriores, aí sim, e ela vai aparecer como fatalidade porque a gente não vai entender de onde ela está vindo, mas ela vai aparecer, né? E aí, Kardec vai dar o exemplo das causas anteriores. Então, ele vai dizer, tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família, tais ainda os acidentes que nenhuma previdência poderiam impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Então, observe, Kardec certamente colocou aqui as causas mais frequentes dos sofrimentos de origem de outras vidas. E vamos analisar, e cada um, né, que está assistindo deve fazer esse exercício, analisar esses exemplos que Kardec dá. Pô, a perda de entes queridos que são amparo da família, né? Então, será que é esse o motivo do seu sofrimento, do seu dia a dia, né? Os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram as medidas de prudência, os flagelos naturais. Observe que grande parte desses eventos são eventos que não têm um causador específico. Então, às vezes, o revés da fortuna, você está fazendo tudo certo, mas tem uma crise externa e você perde tudo que afeta a economia brasileira e aquilo ali faz com que você perca toda a sua economia. Quem foi o causador disso, não é? Mas isso acaba acontecendo. Então você vai para uma praia, vem um tsunami e, né? E quem é o causador disso? As causas que aparecem como que por fatalidade, na maior parte das vezes, e digo na maior parte das vezes porque a gente não pode precisar nesse caso, né? Mas pelo menos quando é uma coisa, quando é outra, mas pelo menos nos casos que Kardec cita aqui, são casos em que aparentemente não tem um causador, uma pessoa que precise fazer alguma coisa ou precise fazer o mal para que isso aconteça conosco, né? Então, uma enfermidade de nascença, por exemplo, né? Você não tem um causador específico, simplesmente você nasce, né? Como, sei lá, um erro genético, uma coisa ou outra, que você diz, bom, é uma fatalidade.
né, aconteceu, né? Então, ah, tem essa característica muito forte. E aí Kardec vai dizer: os que nascem em semelhantes condições, certamente nada fizeram na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão infelizes quanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos. Então, tá aqui, ó, né? E era isso que eu queria chamar a atenção, nesse estudo, que nos dá a perspectiva da compreensão da vida num plano maior, que é a ideia de que, olha, presta atenção, os males, se não for algo, né, que escape é, da nossa deliberação, que pareça para nós como algo que a gente nada fez na existência atual para merecer, que nos colocam numa posição que a gente não tem como ah, mudar a situação por nós mesmos, não é? É, se não é isso, né? Então, muito provavelmente, isso não é causa de outras vidas, é causa desta vida, e nós temos que, então, assumir a responsabilidade daquilo que fazemos e observar o quanto nós podemos, através das nossas ações, modificar o nosso destino. Então, aqui ele vai dizer, por outro exemplo, né? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e que da vida só conheceram sofrimentos. Então, ele vai dizer aqui é, que esse tipo de questão é difícil de ser pensada pela filosofia humana, né? Mas que, todavia, em virtude do axioma, estou lendo aqui o final aqui o início do último parágrafo dessa página, né? Todavia, em virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos e devem ter causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também deve ser justa. Ora, a causa sempre precede o efeito. Se a causa não se encontrar na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isso é, deve estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se não fizemos mal nessa vida presente, é que fizemos em outra vida. É uma alternativa que ninguém pode escapar e em que a lógica decide que lado está a justiça de Deus. Então, Kardec repete o argumento que a gente já tinha comentado anteriormente, de que ninguém é punido pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, dando para nós a responsabilidade de que, se estamos sendo objeto de uma limitação, de um problema, de um revés nessa vida, que nós não temos explicação nos atos que fizemos, e que, na maior parte das vezes, não tem um agente causador direto, né? Porque se tem um agente causador direto, esse agente causador pode ter sido levado a algum tipo de ação como consequência de um comportamento nosso. Então, a gente tem que considerar a possibilidade disso ser uma expressão, né, de uma consequência de algo que nós fizemos. Quando não tem agente causador, então, mais um elemento para nós considerarmos se não é uma razão de um sofrimento decorrente de algo que fizemos em outra vida. Kardec continua: o homem, portanto, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual,
mas não escapa jamais às consequências de sua falta. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Então é muito importante a gente pensar isso, né? Para não olhar com inveja aqueles que aparentemente estão fazendo mal de forma impune. Alguma hora a conta, como a gente gosta de dizer, vai chegar para essa pessoa. E é importante a gente lembrar de que, se estamos passando por um sofrimento agora, nós estamos diante de uma prova que temos que refletir como vamos passar por essa prova. Na maior parte das vezes, a gente passa murmurando, e os espíritos sempre nos advertem em relação a isso, da necessidade de não murmurar. Então, Kardec vai dizer: o infortúnio que à primeira vista parece merecido tem sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Então, se estamos passando por uma coisa, por um sofrimento assim, a gente deve dizer: meu Deus, onde foi que eu errei? Onde está o problema? Se eu não consigo reconhecê-lo agora, me dá tranquilidade para passar por essa dificuldade. Me dá força, me dá paz, fortalece a minha fé para que eu possa é, continuar acreditando na justiça e na bondade de Deus, apesar né? Apesar de mim mesmo. Muito bem. Vamos ler aqui rapidamente esse item marcado, esse trecho marcado no item 7. Os sofrimentos devido às causas anteriores são sempre, como os decorrentes das faltas atuais, a consequência de erros cometidos, como já vimos. Isso é, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez sofrer os outros. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente com desumanidade. E se foi orgulhoso, poderá nascer na condição humilhante. E se foi avaro, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, e etc. Aqui é muito curioso que a gente observa uma expressão que eu, pelo menos, nunca, nos sei lá quantos anos que eu tenho de ah, frequência à casa espírita, nunca escutei ninguém falar desse termo, que é essa ideia da justiça distributiva que está aqui no Evangelho. Se eu marcar aqui, vai marcar tudo. Justiça distributiva. A ideia da justiça distributiva é essa, que o homem sofre o que faz os outros sofrer. Então, a vida sempre nos coloca numa posição em que nos leve a ser objeto do sofrimento daquilo que fizemos os outros sofrerem, para que a gente, conhecendo, né, esse sofrimento, não queira repeti-lo, não queira provocá-lo em outra pessoa no momento mais adiante. Então, essa ideia da justiça distributiva, que é uma rigorosa justiça, porque não deixa que nenhum erro, né, passe em branco. Todas as nossas ações são objeto de uma prova, estamos sendo provados o tempo inteiro nesse sentido, né? E aí, a ideia é: se formos duros e desumanos, a gente poderá ser objeto também desse tipo de tratamento. Se a gente for orgulhoso e a gente fez que outros se sentissem humilhados, a gente pode também ser objeto desse tipo de comportamento, e assim sucessivamente. Mas é importante, então, a gente pensar que nem tudo vai se resolver nessa vida, e grande parte dos testemunhos que vamos dar numa outra vida, ou estamos dando agora, tem a razão de ser na vida procedente. E aqui ainda, no item 7, a gente tem essa afirmativa final de Kardec, né? Quando ele diz assim: o homem jamais deve esquecer que se acha num mundo inferior.
ao qual somente é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar-se de que se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não aconteceria e que só depende dele não mais voltar a esse mundo, desde que trabalhe por se melhorar. Kardec tem uma visão nesse sentido otimista para nós. Kardec não é daqueles que dizem que nós somos egoístas, vamos continuar sendo, é muita pretensão querer terminar o nosso egoísmo numa única vida. Kardec não é desse. Kardec vai sempre dizer: nós podemos trabalhar para não voltarmos a esse mundo, não merecermos mais esse mundo. Se estamos aqui é por causa das nossas imperfeições. Nós podemos observar as nossas imperfeições, modificar o nosso comportamento. Jesus nos disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e ainda mais, e Kardec vai nesse mesmo tom, dizendo: olha, a cada vicissitude a gente deve se lembrar que se estamos aqui é porque estamos retidos pelas nossas imperfeições. Então, cabe a cada um de nós pensar, estudar a doutrina espírita, estudar os ensinamentos de Jesus, para se corrigir desde agora e não ter, como vimos no item anterior, né, sobre as causas atuais da aflição, a, a, a triste conclusão de que passamos pela vida repetindo erros e que a vida se tornou um grande desperdício de tempo para todos nós. Vamos observar então, só para nós terminarmos, o início desse item 9, que ele vai trazer uma perspectiva um pouquinho diferente para nós daquilo que já falamos aqui. Ele vai dizer assim, Kardec para nós, né? Não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Então, observe que legal, né? E como a perspectiva de Kardec é a perspectiva de que há espíritos que estão encarnados aqui na Terra, né, que escolhem provações para concluir a sua depuração e que esses sofrimentos, essas provações, não são derivados de faltas anteriores. São simplesmente experiências novas, né, que o espírito escolhe se submeter para que ele, ciente do seu poder, né, ele vai ser testado naquela condição, para que ele se sinta fortalecido e perceba que ele é capaz de vencer. Então, nem todos estamos aqui simplesmente por razões anteriores, né? Sofrimentos, problemas ou expiações anteriores. Entretanto, estar aqui por expiação ou estar, mesmo assim, numa situação em que temos que dar ainda provas, isso só é um indício da nossa inferioridade, porque, como Kardec disse, aquilo que é perfeito não precisa mais ser provado. Então, de todo modo, temos ainda uma razão de nos vigiarmos sobre aquilo que estamos fazendo. E mais do que isso, né, de perceber que cabe a cada um de nós a construção do seu mundo interior, da sua fonte de pacificação com a lei de Deus. E tudo isso ocorre, né, num certo aspecto, independente dos outros, porque pode ser que os outros não nos acompanhem, mas não tem problema,
né? É importante que a gente faça esse esforço. E assim a gente tem aqui 3 explicações que os espíritos trazem para a gente sobre os nossos sofrimentos. E a gente deve se atentar para isso. A primeira, a, os nossos sofrimentos podem ser de vidas anteriores. Se for de vida anterior, preste atenção, é algo que você dificilmente vai conseguir alterar, é algo que muito provavelmente não tem um agente realizador e muito provavelmente vai aparecer na nossa vida como uma fatalidade. Quer dizer, a gente não consegue, né, por mais que a gente tenha feito ou deixado de fazer, aquilo simplesmente nos atropela e marca a nossa vida, né, como um todo. Causas atuais das aflições, se pensarmos bem, elas são as mais frequentes. É exatamente na dificuldade do relacionamento que a gente está esbarrando o tempo inteiro e tendo ali os nossos maiores problemas, as razões da nossa angústia, do nosso sofrimento, da nossa decepção, das ingratidões, etc., né? E há também espíritos que estão aqui entre nós e que estão sendo provados em aspectos, não é, que não são razão de eh, erros do passado, né? Por isso a ideia da expiação, né? A expiação é todo o sofrimento decorrente de um erro passado. Muito bem, isso significa que a nossa condição de inferioridade e de estado de provação ainda suscita em nós uma forte possibilidade de errarmos, mas também de acertarmos. A doutrina espírita, ela vem nos trazer instrumentos para que a gente acerte mais do que erre, seja pelo esclarecimento, seja pelo apoio, né, espiritual que nos dá. Com o apoio que temos pela frequência e pelo trabalho espírita, pelas orações que nós nos conectamos com Deus e pela ação do nosso guia espiritual através do contato mental que podemos estabelecer com o nosso guia espiritual, seja através da oração, seja através do sono, seja através da meditação, ou seja através mesmo daquilo que está no Livro dos Espíritos, quando nos diz que a gente deve estabelecer, né, uma perguntas frequentes para o nosso guia espiritual, que vai nos dar sustentação nas horas das provações. Com tudo isso, é muito importante que a gente tenha, como a gente pode dizer, né, a gente se municie de todos esses elementos para que a gente consiga fazer uma encarnação agora superior, né? Nos aspectos espirituais em relação às nossas vidas passadas. Observe o quanto de oportunidades, e se a gente observar dentro da lógica da parábola dos talentos, não é? Quantos talentos nos estão sendo dados para que a gente possa nos fortalecer, possa ter clareza sobre aquilo que estamos agindo, como estamos agindo, para acertar agora. Vamos pensar sobre isso. Quero agradecer muito a você que chegou até aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Ah, peço a Deus nessa hora que nos abençoe a todos, a você, sua casa, sua família, sua vida, a todos nós que desejamos sinceramente modificar as nossas ações através do estudo, da reflexão e da prática orientada pelos ensinos do Cristo e dos Espíritos. Fica com Deus, um grande abraço. E no próximo estudo, vamos para uma mensagem do capítulo 6, o Cristo Consolador. Grande abraço, fica com Deus. Tchau.